minha avó nasceu em 1891, uma cidadezinha lá da Normandia, na França, chamada Pontorson. Em frente a essa cidadezinha existe o Mont Saint-Michel, que é uma das maravilhas do mundo, né? E de nossos corações também, imagino dela, né? Muito tempo depois, 44 anos depois, ela veio ao Brasil. E foi aí que a história começa no Brasil e na pintura dela. Na França, a minha avó era atriz de teatro, como mostra essas fotos. E nos anos 30, né, eis uma foto da Avenida Atlântica e aqui com o meu tio, né, um dos filhos dela. Nesses anos, né, de 30, 39 a 45, enfim, a 39 começa a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e ela estava aqui no Brasil, bastante angustiada. Ela, com tudo que estava acontecendo, né, lá na França e na Europa, enfim, por causa da guerra, ela resolve externar esse sentimento de angústia, né? E o foco, né, que ela escolhe para externar isso é a pintura. Mas a pintura é autodidata, né? Porque aos 51 anos ela nunca tinha tido nenhuma aula de pintura. A resistência francesa é o tema que ela escolhe para começar a pintar. Aqui nós temos a obra O Maquis, que é o maquisar. É uma obra extremamente significativa, talvez a mais significativa daquela época. Outra obra dessa época, né, da década de 40, no início, vem a ser Paris. A bandeira esmaecida atrás e essa figura dura e importante, né, frente à guerra. Não interessa se a Paris está sitiada ou não, tá? Vai haver uma batalha, né, para sair daquela situação. Uma terceira obra, pequena, mas muito forte, é Normandie. Normandie, onde tudo, né, aconteceu no final, sobretudo, com a Normandia sitiada, e a gente vê essa jovem, né, essa menina, com a altivez. Bem, depois desse tema da resistência francesa, ela começa a pintar paisagens. E paisagens de onde ela mora, né? Ipanema. Nesse primeiro quadro nós vemos a praia de Ipanema, com seus coqueiros, e aqui também, né, mais uma praia de Ipanema, com o Morro Dois Irmãos atrás, e interessante observar a moldura desse quadro, que é da época. E, aos poucos, ela vai se integrando, né, à realidade brasileira, e uma prova disso, essa obra aqui, que é o Carnaval, que é bem interessante, né, com as moças usando colar, havaiana, e bastante festivo, né, o espírito dessa obra. Em 47, a mãe dela ficou muito doente e resolve então voltar para a França, para passar os seus últimos dias lá. E a minha avó vai junto e a mãe dela, né, morre. Isso aconteceu em dezembro de 47 e a partir daí a minha avó não quer mais pintar. Ela perdeu o motivo para pintar. Em maio de 1948 eu nasci. Acontece que a minha mãe, ela estava muito doente e ela não pôde cuidar de mim. Nesse caso, eu fui entregue para a minha avó, que passou então a me criar. E junto com isso, ela voltou
a criar também. E o que aconteceu desde então é que as nossas vidas, elas ficaram interligadas. Em suas 4 décadas de pintura, né, eu tive o privilégio, o grande privilégio, né, de percorrer todas as técnicas que minha avó utilizou, né, para pintar. Desde os desenhos, né, passando pelos pastéis e até chegar também nas telas, tanto o óleo e o óleo também na cartolina preta, que foi mais para o final da vida dela. E eu ainda guardo, por incrível que pareça, alguns objetos de quando ela me pintou quando criança, né? E um exemplo são esses bichinhos aqui, o Teddy, que é o ursinho preto, e o palhacinho listado, né? Branco e vermelho. Essa aqui já é eu bem mais assim, distinta, né? Fina, de marquesa, e eu estava utilizando na época dois colares, digamos assim, né? Olha só, é esse aqui, que eu ainda possuo, que é um colar de âmbar, que é belíssimo, inclusive, né? Que eu posso usar hoje com 2 voltas ou não. E junto, né, na mesma tela, esse camafeu aqui ainda existe, né? Com esse pelicano. E ela também me retratou nos finais da década de 70, né? Ela, já em seus últimos retratos, suas últimas obras, ela me retratou com aquele tratamento de espátula, além do pincel, né? Um tratamento mais vigoroso. Sempre utilizou a minha vida, o que eu fazia, para também inspirar algumas obras delas, sobretudo a série de bailarinas. Edith Blanc, né, uma Revolução Francesa, é um projeto, mas um projeto que com certeza vai virar realidade. A gente pensa em fazer uma exposição retrospectiva com cerca de 150 obras, mais ou menos, né, percorrendo os 40 anos de produção pictórica dela. E a gente também imagina se fazer uma série ou um documentário mostrando, né, desde esses anos 40, onde ela estava inserida nesse contexto artístico bastante interessante daquela época, onde muitos pintores, os mais importantes, enfim, Portinari, de Cavalcanti, Tarsila, estavam também voltando da França. Todos passaram por lá, e é interessante ver esse nascimento dela aos 51 anos dentro da pintura. O projeto, né, ele está no site www.edithblanc.com/projeto. A minha avó, ela passou por 2 guerras, a de 14-18 e a de 39-45. Ela também mudou de país. Ela veio da França para o Brasil. Aos 51 anos, ela começou a pintar autodidata. E ela teve 4 décadas de pintura, morrendo aos 92 anos, em 1983. É da maior importância que o que ela deixou em termos de vida e em termos de obra, esse legado não caia no esquecimento.